Lovers! Olá, Segue Lovers, de plantão, inclusive. Esperar o povo chegar, o que aí falando? O povo já tá chegando aí, ó, galera. E aí, chegando. gente, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Exato. Hoje a nossa live é sobre comunicação no relacionamento e vai ter assunto, hein? Pano pra manga hoje, porque vai ter muito conteúdo bacana. Aí, ó, o povo chegando. Vamos... Primeira coisa... Compartilha a live aí pra quem vocês acharem que precisa desse conteúdo. Já manda aí, ó, no sinalzinho ali, ó, no aviãozinho, pra todo mundo que vocês acreditam que precisa melhorar o relacionamento. E falem aí no chat se tá dando pra ouvir, se tá dando pra ver, se tá tudo certinho, por favor, gente. Exato. Só pra gente ter uma noção. Boa noite. O Matheus ali falou, eu nem namoro, mas tô aqui. É isso? É isso. Tá mais que certo. Com certeza. E aí, galera, falando sobre relacionamentos e falando sobre comunicação no relacionamento. Vamos começar, Vidoca? Bora. A gente separou aqui, ó, algumas anotações para poder falar e a gente seguiu uma linha legal. Ah, e outra coisa, quem tiver pergunta, vai mandando nesse balãozinho com sinal de interrogação as perguntas, né, que tem a ver com o tema, vai mandando aí que no final a gente responde, porque às vezes mandar na hora a gente acaba se atrapalhando. Exato. Bárbara, muito boa noite pra você. Você falou que separou sua agenda aí, ó. Vamos anotar que vai vir coisa boa. Vamos começar? Bora. Então a gente decidiu começar essa live falando um pouco sobre tipos de comunicação. E a gente acredita que existem 3 tipos principais para a gente se comunicar. Então existe o estilo agressivo, passivo e assertivo. Exato. E aí a gente vai falar para vocês um pouco sobre cada um desses tipos para a gente poder começar e vocês se identificarem também. Identificarem talvez o seu próprio parceiro ou a sua parceira sobre qual é o tipo de comunicação que você tem utilizado ou ele ou ela tem utilizado. Exato. Aqui no Instagram vocês sabem que a gente sempre busca um aprendizado prático. Então essa live não vai ser diferente. Então anota onde puder ou coloca no celular e tenta ir identificando isso que a gente vai falar, porque eu acho que dessa forma fica muito mais construtivo, né, vida? Exato. Primeiro tipo, né, de pessoa e estilo de comunicação que você talvez tenha ou seu parceiro talvez tenha é o tipo de comunicação agressivo. E como é que é, Rafael, como é que é, Joyce, um estilo de comunicação agressivo no relacionamento? Uma pessoa que tem uma comunicação agressiva no relacionamento, ela não se preocupa, às vezes, em escutar a opinião do outro. Ela acaba utilizando palavras fortes para poder dizer aquilo que ela quer e acaba se colocando acima da outra pessoa no relacionamento. Então ela comunica de uma maneira pesada, ríspida, e isso traz um conflito na comunicação. Então, um exemplo prático, vida. Um exemplo prático de uma pessoa que é agressiva na comunicação no relacionamento é uma pessoa que, por exemplo, fala: amor, eu quero que você faça tal coisa porque isso tem que ser feito porque eu quero. A pessoa não justifica, a pessoa não comunica, a pessoa não se importa em saber a sua opinião. Ela simplesmente age como se ela fosse a dona da razão e acaba pressionando a pessoa a agir conforme ela deseja. Sim. E geralmente a pessoa que tem um estilo agressivo, ela tem já uma elevação, né, do tom muito grande. Então a pessoa agressiva, ela grita, ela
usa palavras inapropriadas, né, como um xingamento, algo do tipo, ela tem muita raiva, né, e ela não consegue controlar essa raiva. Então, uma pessoa que ela tem esse estilo agressivo, ela vai estar o tempo todo gritando, brigando, e parece que a pessoa tá sempre com raiva, sabe? Conhece uma pessoa tipo essa, assim? Se você conhece alguém que tem a comunicação agressiva, coloca aí. Se você conhece, eu não conheço. precisa falar quem é, não, mas só você fala assim, eu conheço alguém que é assim, que é muito agressivo na comunicação. Uhum. E outra coisa também é aquela pra pessoa que tá ouvindo, parece que você tá sempre como errada, né? Você tá sempre como, tipo, caraca, nada que eu faço tá bom. A pessoa tá sempre gritando, brigando e falando que tá errado, que tem que ser de outra forma. Então, mais uma... Nossa, e você falou exatamente isso, vida. A pessoa, ela te faz pensar que nada que você faz está certo. Nada que eu faço está bom. E aí, te coloca uma pressão tão grande que acaba fazendo com que você se torne uma pessoa que tem um segundo tipo de comunicação, que é a comunicação passiva. Uhum. Quando uma pessoa dentro de um relacionamento ela é muito agressiva, ela pode fazer com que a outra pessoa se torne passiva no relacionamento. Uhum. E aí, quando uma pessoa tem uma comunicação passiva, essa pessoa ela acaba abrindo mão de tudo aquilo que ela pensa, que ela deseja e que ela quer por conta de uma pessoa que está utilizando de uma comunicação agressiva em cima dela. Uhum. É isso. E ela acaba assim se anulando no geral, né? Ela acaba cada vez mais perdendo a sua identidade dentro daquele relacionamento, seja ele qual for. Então, a pessoa passiva, ela coloca a opinião do outro, o desejo do outro, como maior que o dela. E ela não consegue expressar o que ela acha, o que ela tem, né, a falar sobre aquilo, o que ela acha que precisa ser feito. E aí, com isso, ela vai se anulando, e o outro, né, vai sempre colocando, vai impondo isso sobre ela e ela vai aceitando. Alguém falou ali sobre relacionamento abusivo. A gente percebe muito isso no relacionamento abusivo. Uma pessoa com estilo de comunicação agressivo e o outro com estilo de comunicação passivo. Então, o agressivo e o passivo, eles são o contrário, né? Tipo assim, cada um em uma ponta, são totalmente opostos. Então, uma pessoa que está sempre colocando o que ela acha que é o certo, o que ela acha o que tem que ser feito, e se a outra pessoa não fizer, ela vai tentar ganhar no grito, na humilhação, e por outro lado, a pessoa que vai aceitar tudo que essa outra pessoa agressiva falar. Então, ela não consegue comunicar que ela de repente não está se sentindo confortável, não está gostando, não acha que aquela é a melhor forma de ser feito. Então é sempre uma pessoa, o ditador, né? Que é o agressivo, e o passivo, o submisso. E o submisso. O ditador e o submisso. E é interessante porque quanto mais submisso o passivo for, mais agressivo o ditador é. Então, se você está num relacionamento e você não sabe como falar, a pessoa tende a te impor muito mais, porque ela acredita e ela percebe que a vontade dela vai sobressair. Uhum. E essa live aqui é exatamente para a gente conseguir romper a comunicação no sentido da agressividade e a comunicação no sentido da passividade. A gente quer trazer ferramentas aqui para vocês no decorrer, né, da nossa experiência aqui de hoje, desse contato, que vocês consigam desenvolver uma boa comunicação a ponto de conseguirem se expressar. Se você for agressivo, você vai se comunicar de uma maneira assertiva, que é o terceiro ponto, né, que a gente vai falar. E se você é passivo também, dentro da sua passividade, dentro da sua subjetividade, né, como a gente fala na psicologia, você vai conseguir falar
mesmo com as suas dificuldades, aquilo que é importante para você, sem ter medo de falar sobre isso. E isso é o tipo de comunicação assertivo, né? É aquela pessoa que ela consegue falar o que ela acha, a opinião dela, sem agredir o outro. Então ela tá ali, ela é a medida regulativa entre a agressividade e a passividade. Então ela consegue manejar isso muito bem. Ela não é passiva porque ela consegue colocar dela ali naquela comunicação, naquele relacionamento, mas ela também não faz isso de uma forma agressiva. Então é aquele estilo de comunicação de pessoas que realmente têm uma boa comunicação, têm um relacionamento saudável, e é muito importante, né, a gente bater nessa tecla de que uma comunicação saudável não é aquela que você aceita tudo que o outro te fala, né? Isso é passividade. É muito importante a gente colocar a nossa opinião, o que a gente acha correto, né? Os nossos princípios, as nossas verdades, mas fazer isso de uma forma que não agrida o outro, né? Exato. Que não coloque o outro em uma posição de sofrimento, de se achar menor ou algo do tipo. Se estiver fazendo sentido para vocês até agora, se estiver fazendo sentido, manda um coração pra gente aí no chat, né? Pra gente poder saber como tem sido até agora para vocês e a gente continuar, né, produzindo a nossa fala aqui, o nosso conteúdo. E se você tiver pergunta, deixa ali na interrogaçãozinha que no final da live a gente vai responder. Tá joia? E aí, vida, já que a gente já definiu o que é uma pessoa agressiva na comunicação, o que é uma pessoa passiva na comunicação e o que é uma comunicação assertiva, quais são os cuidados que a gente precisa ter para a gente poder não entrar nessas questões de sermos agressivos, a gente ter uma boa comunicação? Eu acho que um grande aliado é sempre a questão do autoconhecimento, né? E da regulação emocional, né? Você se conhecer, você saber os seus limites, você saber o que você quer e quem você quer ser, né? De repente daqui a um tempo. E junto com a questão da regulação emocional, né? Você conseguir regular a sua raiva, o seu medo. Então você colocar isso muito num viés assim que vai ser muito agradável para o outro, mesmo que não tenha a mesma narrativa do outro. Legal. E a gente pensou em um ponto que a Joyce ela adora falar sobre isso, que é sobre julgamentos moralizantes versus juízo de valor. Exato. O que é julgamento moralizante e o que é juízo de valor, senhorita Joyce? Por que eu acho que é importante? Eu gosto mais de ficar perto. Empolgou, né? Empolgou, chegou até perto. Não, eu gosto de ficar perto, parece então tá. que tá muito longe. Chega mais. Chega, tá pertinho. Por que eu acho que é importante a gente falar de julgamentos moralizantes e juízo de valor? Porque muitas vezes a gente se coloca numa posição de juízes mesmo, né? De usar o que a gente sabe, o que a gente acha como uma medida, né? Para de fato avaliar o comportamento do outro. E isso é muito prejudicial, porque esses dias até perguntaram na caixinha como ser mais flexível. E aí eu falei, né, é você se colocar em um lugar humilde, que você não tá certo sobre todas as coisas, que outras pessoas pensam diferente de você, agem de forma diferente, não têm as mesmas verdades. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de, cara, nem tudo gira em torno de mim. E que bom que nem tudo gira em torno de mim. E aí quando a gente se coloca nessa posição, a gente começa a conseguir ouvir mais o que o outro tá falando. E diminui essa carga de julgamento, né? Porque quando a gente julga, a gente tá falando que o que eu acho é mais importante do que você acha e que o que eu acho está certo. E o que você acha tá errado, anula. Sim.
Então, você coloca essa posição que eu falei, né, de juiz, né, de julgar o que é o certo e o que é o errado. E existe uma diferença muito grande entre isso, né, e o juízo de valor. Por quê? Não tem como você, enquanto pessoa, não ter uma opinião sobre alguma coisa, né? Nós somos seres humanos e nós temos opiniões. E que bom que a gente tem opinião, porque senão a gente entra na passividade, né? Exato. Na verdade, na passividade, às vezes você até pode ter uma opinião, mas você não consegue expressar. Mas, no geral, é importante que você tenha, né, uma opinião, não sobre todas as coisas, nem ninguém sabe sobre tudo, mas na medida do que importa pra você, você ter isso. E aí, vida, então, por exemplo, quando eu tenho juízo de valor sobre alguma coisa, quer dizer que eu tenho opinião. Então, por exemplo, eu posso muito bem falar que a água que você me deu tá gelada. Mas, e aí eu falo que ela tá gelada, ou que ela tá numa temperatura que não é a que eu gosto de beber. Então, por exemplo, você me deu água, a Joyce adora me dar água, porque eu sou horrível para beber água. Então, por isso estou usando essa questão da água. Ela me traz uma água e eu posso falar muito bem, vida, essa água ela não tá tão gelada. É um juízo de valor. Sim. Porque é o que eu percebi da água. É a sua opinião. E aí, um julgamento moralizante, vê se é isso, seria eu falar, amor, essa água tá horrível porque ela não tá tão gelada. Acho que mais ainda seria se você falasse assim, poxa, você sabe que eu gosto de água gelada e me dá essa água quente, você tá fazendo de propósito, né? Ah, sim, entendi. Então seria, então seria no sentido assim, a gente tá pensando aqui junto também, no sentido de eu te criticar por conta daquilo que eu acho da água. Exato. E aí eu tô acabando te julgando Sim. a partir da minha percepção da água. Sim, porque às vezes, igual eu tava conversando com uma pessoa esses dias, e ela falou que teve uma briga com o marido porque ela não fez o arroz e ele queria que ela tivesse feito o arroz. E aí, o que seria o juízo de valor? A pessoa chegar e falar, poxa, fulaninho, você não fez o arroz, né? Aconteceu alguma coisa? Eu achei que você ia fazer, por que você não conseguiu? Ela tá colocando o que ela acha, né, que deveria ser feito, mas ela se coloca numa posição de, cara, existe um motivo, né? Eu tô aberta para ouvir mais sobre isso ou para ajudar e etc. O julgamento, não. E aí, nessa situação, a pessoa, né, falou assim pra ela, né? O marido falou pra ela, nossa, mas eu tô percebendo que você tá muito preguiçosa, nem o arroz você fez. Qual a diferença? Então, ao invés dele pontuar, né, o que ela fez que ele não gostou e dar uma intervir sobre isso, né, de uma forma ok, ele julgou ela, num geral, por conta de uma coisa que ela não fez. E que ele nem sabe o porquê que ela não fez. Isso é o julgamento moralizante. Fez sentido pra vocês? Aqui fez muito sentido. Tipo assim, é legal, porque a gente mora junto, a gente vive junto. Só que as explicações que a gente dá, às vezes, um pro outro, faz muito sentido. E depois, quando você escuta de novo, faz mais sentido ainda. Você fala, nossa, é isso, eu entendi agora mais ainda. E é muito difícil, né, a gente não cometer um julgamento moralizante dentro do relacionamento. Muito, muito, muito. Isso é algo que eu queria falar também, assim. Às vezes as pessoas julgam muito por a gente estar tentando melhorar, né? Falar de uma coisa que a gente acha que é o correto e a gente ainda não consegue fazer com toda a plenitude. E se alguém tá passando por isso, não se sinta pior ou menos capaz. Realmente isso é algo que a gente precisa praticar todos os dias, o tempo todo, né? Se alguém aí
como que fala? Se espelhou, não. Se identificou com algum, né, desse estilo que não seja o assertivo e que identificou que faz, né, esses julgamentos, não se sinta a... Como é que fala aquele? Pior bolacha do pacote? Pode ser. Não se sinta assim, porque realmente é algo que às vezes a gente vai construindo durante a vida e a gente não tem o start de que, opa, eu posso melhorar isso aqui. E aí a gente vai trazer agora uma ferramenta incrível, assim, para vocês melhorarem esse sentido da comunicação de vocês. Porque eu adoro falar sobre isso, sou suspeito, né? Porque é algo que eu gosto muito de falar e de pensar, a comunicação no relacionamento. E aí eu me peguei, eu conto a história primeiro ou eu conto os 3 pontos? Conta a história. A história primeiro? Melhor, contextualiza. Tá. Contextualizando. Certa vez estava almoçando junto com a Joyce aqui em casa. E aí a gente almoçando, a Joyce levantou, terminou o almoço dela, ela levou o prato dela para a pia. E não levou o meu. E há um tempo eu já havia percebido que a Joyce ela levantava com a caneca, com o copo dela e levava para a pia e voltava para conversar comigo sem levar o meu para a pia também. E aí você vê como a gente pode cair numa armadilha mental no sentido da gente começar a julgar o outro ou se sentir ofendido por um comportamento do outro sem de repente entender de fato o que está acontecendo. E aí quando isso aconteceu durante um tempo e aconteceu nesse dia, eu falei, cara, eu vou ter que falar. E aí, Lover já conhece essa história, provavelmente. Antigo já conhece essa história. E aí eu falei, eu vou ter que falar com ela. E a minha primeira frase que eu ia falar era uma frase de uma comunicação agressiva. Eu ia falar, você sempre levanta e não leva minhas coisas pra pia também. Você só leva a sua. E o que eu tô querendo dizer com isso se eu falar desse jeito? Que a minha esposa é egoísta. E aí, se eu falo rápido o que veio na minha mente naquele momento, eu poderia muito bem gerar uma briga maior e a gente não entenderia o que estava acontecendo. E aí, como eu solucionei essa questão? E eu vou falar para vocês os passos que vocês podem fazer e pensar no dia a dia para que vocês não caiam nessa armadilha. Vamos lá. Inclusive, já tem várias pessoas falando aí, né, que eu tô conseguindo dar uma olhada, de saber o que é o certo, o que deve ser feito, mas não conseguir, né? Ou identificar essa problemática e agora, o que fazer. Então, a gente vai começar a falar algumas coisas aqui que podem ser feitas e que com certeza vai agregar muito. Mas, mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei, não é de um dia para o outro que você muda a sua forma de se comunicar, porque é aquilo, né, tem muito a ver com quem nós somos, com como que a gente lida com as nossas emoções, com quem que a gente está se relacionando. Então, com certeza, isso não é algo fácil de ser feito, mas com certeza é possível, né? Eu falando aqui agora, lembrei de uma coisa, que eu sempre consegui ser mais assertiva com o Rafael do que com algumas pessoas no meu trabalho. E aí a gente começa a pensar o porquê disso, né? E aí eu entendo que o Rafael sempre teve uma postura muito assertiva comigo, né? E lá no meu trabalho tinham algumas pessoas que não tinham. Então, como isso ainda não estava e não está totalmente consolidado dentro de mim, a minha resposta lá era muito mais agressiva do que com o Rafael, porque ele não contribuía, né, para isso comigo. Para que você fosse agressiva na sua resposta. É o famoso tomar lá da cá. Falou, tomou. E às vezes no relacionamento a gente acaba se colocando nessa posição. Nossa, fulano falou assim comigo, eu vou responder assim também, para ele aprender como é que é bom. Sim. E entra muito nessa questão de responder a violência com violência, né? É instinto, é impulso, é muito natural para algumas pessoas e para outras não. Eu tenho esse dom, Rafael não.
Então, assim, é muito mais difícil, né, para quem tem essa pegada de ser mais reativa do que para quem não é. Mas até para quem é possível, né? É possível e é um treinamento. Igual quando você vai na academia e você malha pro seu bíceps crescer. Se você fizer isso uma vez por mês, seu bíceps não vai crescer. Você vai estar sempre ali, ó, estimulando. E aí, se você vai colher resultado disso, a mesma coisa é você treinar o seu cérebro para alguma coisa. Vai não ser de um dia para o outro, é um processo, é um percurso aí, mas é possível, né? E é algo que você vai ter que fazer pro resto da sua vida. Igual malhar um bíceps. Se você parar de malhar, filho, já era. Falaram aqui que tava cortando a sua voz, mas vê se voltou, gente. Vê se voltou aí, se tiver tudo ok, manda um ok pra gente. Qualquer coisa a gente tira os comentários. Exato. Voltou. Obrigada, Lucas. A gente vai ocultar os comentários porque falam que isso acaba no Wi-Fi o comentário. E aí de tempos em tempos a gente ativa o comentário, pode ser? Pra gente poder conseguir ficar tranquilo. Aí falou que parou. Meu Deus. Tá ótimo. Vamos esperar um pouco. Então a gente deixa o comentário. Aí se ficar travando a gente remove um pouquinho. E aí, já pega papel e caneta aí. A Bárbara falou no chat com a gente, né, na direct, na verdade, que ela ia pegar a agenda dela e a caneta para anotar. Então, Bárbara, já começa a anotar aí, porque o primeiro ponto nosso é o seguinte: falar o que foi percebido. Gente, isso vai mudar totalmente a maneira como você conversa dentro do seu relacionamento. Esse primeiro ponto ele já traz uma transformação gigantesca. Por quê? Como eu contei a história para vocês, do seguinte, eu ia falar, não o que eu tinha percebido, mas eu ia falar para Joyce o que eu achava que ela era. Olha só a diferença. Se eu falo assim, você é muito egoísta, porque você levanta e só leva as suas coisas. Ué, se eu chego para Joyce e falo que ela é uma egoísta, ela já ia virar com 5 pedras na mão para poder falar, mas você é isso, isso e isso também. Você não faz isso, não faz aquilo, exato, né? Você não faz isso, você não faz aquilo. Você está me chamando de egoísta, mas você é muito pior. E aí, olha a diferença que tem. Quando eu levantei para poder falar para ela sobre a questão do prato, que ela não tinha levado, eu virei e falei para ela, vida, da próxima vez que você levantar, você leva o meu prato para a pia também? Porque eu percebi que nos últimos dias você não tem feito isso. E aí, surpreendentemente, né, vida, você virou pra mim e falou, sério? Eu não levei teu prato pra pia? Aí eu comecei a rir, porque realmente ela não tinha percebido que ela não tinha levado e ela não levava as minhas coisas pra pia. E foi bacana, né, vida, porque a gente conseguiu pensar por que isso acontecia. E aí, olha só a diferença. A gente analisa uma sugestão, a gente fala o que a gente recebeu. E a sugestão ela vai vir no segundo ponto. O que aconteceu, né? Você descrever o que aconteceu sem colocar nenhum julgamento em cima. Então, eu não levava o prato dele. Então, ao invés de falar algo que remete ao que eu estou fazendo, tá cortando. Tira logo, filho. Não tem... Vou cortar aqui. Calma aí. Desativei. Vê se vai melhorar, gente. Tirei. Acho que foi. Faço movimentos rápidos pra ver se vai travar. Então, a diferença de quando falar o que foi percebido sem colocar algum julgamento sobre isso, né? Então, por exemplo, e isso requer também uma maturidade da pessoa entender, né, vida? Sim. Que o que você tá falando não é um julgamento, é um apontamento do que tá acontecendo. E aí é essa a diferença. Como saber quando é uma observação e quando é um julgamento? O julgamento, a pessoa te limita a alguma característica. Então, você não fez o arroz porque você é preguiçosa.
Você não colocou meu prato na pia porque você é egoísta. E uma observação não. A observação é falar o que está acontecendo. Eu vi que você não fez o arroz. Eu vi que você não colocou meu prato na pia. Bacana. E aí, para você ver um exemplo simples, você não me ama mais porque você não tá postando foto comigo no Instagram. Real. Olha só. Fala, Deus! Na direct a gente recebe muita pergunta disso. Muita. Nossa, será que meu namorado não me ama porque ele não posta foto comigo no Instagram? Ué, será que o amor do seu namorado ele é medido por ele postar foto ou não? E é muito interessante pensar que se você chega pra ele e fala: você não me ama mais porque você não posta foto comigo. E aí você já falou que ele não te ama. Sim, você já tá julgando, você né? Você tá julgando. Você poderia muito bem fazer o seguinte: falar o que você percebeu. Vida, percebi que você não posta foto comigo no Instagram. Por que isso tem acontecido? Por que isso acontece? E aí, a percepção dele da sua fala muda completamente. Porque se você chega falando que ele não te ama, ele vai falar: já que você acha que eu não te amo, tá bom. Então, realmente não vou te amar mais, vamos dizer. E aí o comportamento dele se torna agressivo. Porque você não soube comunicar o que você percebeu. E uma outra questão que é interessante, até junto com falar o que foi percebido, é meio que tentar terminar as falas com uma pergunta. Porque quando você pergunta, você dá a chance do outro de falar o que ele acha, né? O que está acontecendo de fato. Então, quando você afirma, né, é muito mais difícil do outro ter um acesso a você para te falar o porquê tá acontecendo e etc. Então você vê que nos exemplos que a gente está dando, a gente sempre termina com uma pergunta. Então você fala o que você percebeu e termina com uma pergunta. Então você fala: poxa, amor, eu vi que você não lavou a louça antes de sair. Você precisava de ajuda para isso? O que aconteceu? Você não tem tempo, já tá dando uma ideia, né? Mas perguntar de repente, né, o porquê que aquilo aconteceu. Você percebeu isso também? Bacana. Sim. E isso gera, né, a questão que a gente fala muito aqui no Instagram, que é a questão da empatia, né? Será que ele fez isso de propósito, né? Será que ele fez isso porque ele fez só pra me irritar? E aí você já tá julgando também. Exato. Você só fez isso pra me irritar, pra me tirar do sério. Você sabe que eu não gosto e você faz isso só porque eu não gosto, né? Exato. Então você começa a atribuir vários julgamentos que às vezes nem é na real aquilo e você não dá uma abertura para a pessoa falar o que pode ter acontecido. Exato, porque a nossa percepção ela é muito enganosa. A gente percebe aquilo que a gente sente como emoção. E aí a gente acaba atribuindo juízo de valor com base no que a gente percebeu. E aí, primeiro ponto, então, falar o que foi percebido. Segundo ponto, gente, já anota aí também. Quem tiver com caderninho, já anota. Segundo ponto é o seguinte: falar como você se sentiu. Cara, isso é sensacional. Por quê? Além de você falar o que você percebeu, a pessoa precisa entender como você se sentiu com aquilo. Senão ela não tem a força para mudar. E esses dias que eu fui parar para pensar o quão importante esse segundo ponto é, vida. Porque eu posso falar para você muito bem que eu percebi que a minha água não está tão gelada. Posso falar isso para Joyce. Mas isso talvez não faça sentido nenhum para ela se eu não trouxer a fala: vida, eu percebi que a água que você me deu, ela tá mais quente para mim. E eu me sinto feliz quando você me dá uma água muito gelada, porque eu adoro água gelada. E aí você falou como você se sente, e isso na cabeça da outra pessoa vai falar assim: nossa, a minha namorada, o meu namorado, o meu esposo, a minha esposa
gosta muito, se sente feliz quando tal coisa acontece. Meu namorado, minha namorada, minha esposa, meu esposo se sente muito triste ou desmotivada ou insegura, abandonada quando eu não posto foto com ela no Instagram. E aí, isso não quer dizer que a pessoa vá postar ou vá fazer o que você está falando, mas você contribui muito para que ela consiga enxergar aquela situação ou aquele comportamento a partir do seu sentimento, de como você se sente a partir daquilo. Sim. E cria essa ponte, né, muito mais próxima da empatia, né? De caramba, eu não sabia que fazer isso pra ela fazia tão mal. Ou eu não sabia que ela se importava tanto com isso, né? Isso é muito frequente, gente. Muitas vezes a gente, aquela postagem que a gente fez esses dias, né? Do óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente tá super achando que o outro tá lá, tipo, cara, ele sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, e isso não é real. Muitas vezes a gente precisa comunicar o que a gente não gosta, como que a gente se sente, se expressar, né? Para o outro entender que aquilo tá fazendo bem ou não a gente, né? Então, falar o que sente é uma forma de se expressar muito saudável dentro do relacionamento, porque te faz até se conhecer melhor, né, um ao outro. Exato. Porque às vezes a gente pode ficar com medo de, igual antes eu vi ali nos comentários, alguém falando que tem medo de falar o que sente com o namorado. Isso eu também acho que é muito frequente, porque existe esse medo de magoar o outro, de poxa, será que eu vou falar alguma coisa e ele vai interpretar errado? Será que ele não vai gostar disso que eu vou falar? Porém, a gente não pode fingir sentir alguma coisa, né? A gente não escolhe o que a gente sente, a gente escolhe o que a gente faz com o que a gente sente. Mas o que a gente sente, a gente não tem controle. Então, não é vergonha falar o que você está sentindo. Não é vergonha falar que você está com ciúme, que você está se sentindo insegura, que você não está feliz com tal comportamento. Isso não precisa ser uma vergonha, né? Isso, na verdade, vai agregar muito mais no relacionamento, porque às vezes é algo que o outro não sabe. Ou, às vezes, ele pode até saber, mas ele não sabe o quanto que aquilo te faz mal. E às vezes eu tô conversando com alguém no direct e a pessoa conta algo e eu falo assim, você já falou isso pra ele? E aí eu penso assim, cara, às vezes essa pergunta é tão boba. Eu já me peguei várias vezes não perguntando por achar que é boba. Mas toda vez que eu pergunto, quase todas as vezes, a resposta é não. Não. Nunca falei com ele sobre isso. Nunca falei como eu me sinto. E como que a gente tem essa dificuldade, né, de achar o que colocar uma importância muito grande no que o outro vai achar do que a importância no que você, como que você está se sentindo, né? É muito mais importante o que o outro vai achar sobre você do que falar sobre o que você está sentindo. E aí a gente entra para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto é falar o que você gostaria e mais do que falar o que você gostaria, você trazer sugestões também no sentido de uma sugestão compartilhada. É eu falar, filho, eu gostaria que isso pudesse ser feito. Porque você já falou como você se sente, porque eu me sinto assim a partir disso que eu percebi. Então eu gostaria que isso pudesse ser feito. O que você acha? Você acha que fazer dessa forma é possível? Sim. E existe, na verdade, também uma outra questão que eu usei até semana passada com uma paciente, que foi ela pegar o hábito de escrever o que aconteceu e ela incluir 3 palavras, que são eu sinto. Então, para descrever qualquer coisa, nossa, Rafael passou e não fechou a porta. Então eu vou falar, poxa amor, eu sinto que... Deixa eu pensar, como que eu me sentiria nessa situação?
Eu me sinto muito desconfortável porque você passa e deixa a porta aberta. E eu penso que pode ser uma invasão de privacidade, as pessoas lá de fora verem o que a gente está fazendo aqui. O penso já é o 2 ou o penso ainda? O penso já entrou. Já entrou o 2? Já. Show. Então eu penso que tal coisa... Mentira, volta. Eu sinto que tal coisa e penso porque tal coisa. Então, eu não gosto, eu me sinto desconfortável por Rafael deixar a porta aberta porque eu penso que as pessoas lá da rua vão ver o que eu tô fazendo aqui dentro. E, além disso, eu penso o que eu posso fazer com isso. Então, eu vou falar... Poxa, amor, eu tô vendo que você tá passando e deixando a porta aberta. Isso me deixa muito desconfortável, porque eu acho que as pessoas lá de fora estão vendo o que eu tô fazendo. O que você acha de toda vez que você passar, fechar a porta? Acho super justo. Fecharei. Vou fechar. É muito diferente de eu falar assim... Caceta, Rafael, toda vez que você passa, você deixa a porcaria da porta aberta. Como é que tem gente que fala? Sua bunda ainda tá passando aí? É muito diferente, né? Isso, gente, isso é tão importante, porque dita praticamente o restante do seu dia inteiro. Real. Porque às vezes acontece uma coisinha de manhã, né? Tipo, a pessoa falou mal com você, você ficou mal e, cara, acaba o teu dia por causa disso. Então, gente, fala sério, a comunicação é assim, primordial. É tipo, até se a gente pensar na nossa história evolutiva, né? Tipo, a gente enquanto sociedade precisa se comunicar. Não tem como viver em sociedade sem comunicação. Seja verbal, seja expressão facial, linguagem corporal. A gente precisa se comunicar o tempo todo. E aí, olha só, que sensacional. Para prestar atenção. Eu me liguei nisso agora, na verdade, porque eu já estou falando. E vê se não faz muito sentido o que a gente vai falar aqui agora. Muitas vezes a gente fala que sente algo que não é um sentimento. Por exemplo, nesse exemplo que a Joyce falou da porta aberta, uma frase errada seria o seguinte: amor, eu sinto que as pessoas vão me olhar lá de fora. Você não sente que as pessoas vão te olhar lá de fora. Real. Você pensa que as pessoas vão te olhar lá de fora. O que você sente é uma emoção, é um desconforto, você sente invadida. Você se sente prejudicada, você se sente alguma coisa. Exposta. Isso é sentimento. Isso é como você se sente por dentro. Você sentir que as pessoas vão te olhar, isso não é sentimento. E quando a gente erra esse detalhe, a gente acaba não falando do nosso sentimento, achando que a gente está falando do nosso sentimento. Gente. Vida, eu sinto que as pessoas vão me olhar lá de fora. Uhum. Mas isso não quer dizer nada. Isso não disse como você se sente. Sim. Uhum. E é muito doido, né? Porque a gente acaba caindo no vício de falar o que a gente sente sem colocar nosso sentimento na conversa. E isso é tão frequente, mas tão, até na terapia, né, vida? A gente pergunta assim, e aí, como que você se sentiu? Eu acho que foi uma situação péssima. Não, mas como que você, fulaninha, se sentiu? O que aconteceu no seu corpo? Você sentiu tristeza? Na maioria das vezes eu nem falo, né? Tipo assim, tento resgatar pra pessoa, caraca, o que eu senti? E às vezes a gente tá no piloto automático e só fala do jeito que dá, né? Só que isso prejudica muito o relacionamento. E é o que a gente sempre fala aqui, relacionamento é dedicação, é compromisso. Falei esses dias também no direct com uma pessoa. Porque ele não quer me aceitar e tal. Cara, relacionamento é compromisso. Se você não quer compromisso, continua solteiro. Relacionamento é compromisso. #vaza.
Hashtag vaza. Hashtag vaza. Coloca Da aí, nossa vou até outra ativar live. um comentário aqui, ó. Cadê? Se não tiver compromisso no relacionamento com a comunicação, seja lá com o que for, bota aí, ó, hashtag vaza, porque isso não vai fazer bem pra você. Exato. Então, assim, precisa existir dedicação, precisa existir compromisso e ter isso, né, exercer isso dentro da comunicação, com certeza vai agregar demais, né? Porque, gente, ninguém gosta de ser julgado o tempo todo. É um saco, cara. Tipo, qualquer coisa que você faz, tá o outro ali. Nossa, mas você é muito assim. Nossa, mas você faz muito isso. Então, assim, se não tá aberto pra mudança, filho, ó, como é que fala? Pipa na linha na pipa. Linha na pipa, entendeu? Você tá dentro de um relacionamento pra você mudar o que não tá bom. Entendeu? Exato. E aí, ó, a galera do hashtag vaza compareceu. E aí, galera, olha só. Se você tá num relacionamento hoje, você apresenta pra pessoa as possibilidades dela melhorar. E aí, como você vai apresentar essas possibilidades? Desse jeito que a gente está falando. Você falar o que você percebeu que não tá bacana, você falar como você se sentiu e sentiu e não é o que você pensa, e falar o que você pensa também, que pode acontecer caso esse pontinho aí que tá ruim melhore. O que acontece no meu relacionamento se essa pessoa deixar de ter uma comunicação agressiva comigo? Nossa, a gente vai conseguir conversar sobre assuntos que são difíceis. Sim. Nossa, a gente vai conseguir melhorar a maneira como a gente lida um com o outro no dia a dia. Muda o sentimento, muda o amor, entende? Te dá vontade de estar mais com a pessoa, de amar mais a pessoa, porque se torna uma relação leve, né? E quem não gosta de estar com uma pessoa leve, gente, que sabe, que não tem aquela cobrança absurda, que você não precisa ser algo para alguém, entende? É uma coisa muito mais gostosa de se viver. E o julgamento, essa pressão, ele deixa a gente muito sobrecarregado, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, amor? Eu vivi um tempo da minha vida que eu tava tão sobrecarregada com tantas coisas, com trabalho, com estudo, com ter que fazer tal coisa, ter que fazer isso. E eu cheguei a um momento que eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa que não seja a minha obrigação, que não pese pra mim, que eu consiga ser eu. E já pensou se esse espaço for o seu relacionamento com a pessoa, né, com o seu namorado, com o seu marido? Gente, isso é muito bom, porque todo mundo, né, precisa trabalhar. E para você ter um bom trabalho, muitas vezes você precisa estudar, e estudar requer dedicação, tempo, foco. Então, todo mundo tem várias obrigações, né? Como que fala? Coisas que precisam ser feitas mesmo. Se o seu relacionamento se tornar mais um fardo, mais uma coisa que você precisa fazer, que você precisa estar ali e ser de tal forma, não vai ser algo prazeroso, só vai ser mais um compromisso, mais uma coisa a mais para você fazer. E fazer no qual você não gosta. Exato. Mais um peso. E o relacionamento ele não tem que ser um peso pra você, gente. Se ele tem sido um peso, vocês conseguem melhorar. Eu falo que todo relacionamento ele pode melhorar todos os dias, de alguma forma. E aí, como a gente faz pra melhorar? Se comunicando, a gente tem que comunicar o que precisa ser melhorado. E aí, o último ponto que eu queria falar. Deixa eu só falar rapidinho. Vai. A frase de Suits. Pra quem não sabe, Suits é uma série, tem na Netflix, de advogado. E aí, em um dos últimos temporadas, teve um episódio que ficou marcado na minha mente, que eu nunca vou esquecer. Na nossa mente, a gente usa isso. Cara, a gente usa isso no dia a dia. É muito real. Ela, uma personagem, né, falou exatamente essa frase.
Que relacionamento é esse que nós estamos construindo que não podem ser ditas verdades duras? Nossa. Gente, me impactou de uma forma essa frase. Eu falei, cara, é isso, é isso. Que tipo de relacionamento que a gente está construindo que a gente não pode falar pro outro o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente acha, qual é a nossa opinião. Que tipo de relacionamento é esse? Será que vale a pena ser vivido um relacionamento como esse? Pesado, né, vida? Sinistro. E relacionamento, gente, é um ambiente que você pode falar e precisa falar verdades difíceis. Se é uma verdade e vai impulsionar a sua relação, ela precisa ser comunicada. Porém, né, resgatando lá no início da live, não de uma forma agressiva, né? E esse esquemazinho, eu acredito que é a melhor forma de você transformar a sua comunicação agressiva em uma comunicação assertiva. É você, quando for comunicar, sempre se ater esses 3 pontos, né? O que você sente, o que você pensa e o que você pode fazer com isso. Exato. Você sai muito de um lugar agressivo de julgamento, de imposição, e você se coloca num lugar de, cara, o que a gente pode fazer com isso? Real. E o último ponto assim que a gente queria falar sobre o tema da comunicação. Já fala aqui pra gente nos comentários, gente, se tá fazendo sentido até agora. Bota aí se tá fazendo sentido, pra gente poder ver vocês. E o último ponto que eu queria falar é o seguinte: perguntar é melhor do que afirmar. Ai. Pode falar. Não, é porque pegaram essa frase, perguntar é melhor que afirmar. Isso, pra mim, Joyce, é muito difícil. Porque eu acho que muitas coisas precisam ser feitas não de tal forma, mas assim, precisam ser feitas. Ponto. Então, se eu tô num lugar e caiu um negócio ali, cara, o óbvio a ser feito é ir lá e pegar o que caiu, sabe? Se eu tô fazendo uma comida e o óleo espirrou, cara, tu tá do lado, tu pode pegar uma tampa e tampar. Entende? Pra mim são coisas muito... Qualquer pessoa faria isso. Só que não é assim. Não é assim. Cada pessoa age de uma forma diferente. Por quê? Porque pensa de uma forma diferente. Tem uma criação diferente. Nós somos pessoas extremamente singulares, né? A gente pode compartilhar características iguais, mas nós não somos iguais a ninguém. E o que a gente pensa, a gente pode concordar em algumas coisas, mas Rafael não pensa da mesma forma que eu. Ele não tem todas as opiniões e todas as formas de pensamento iguais a mim. E é necessário eu, enquanto pessoa, né, colocar que, cara, nós somos diferentes e a gente vai aprender nessa diferença, né? Então, o Rafael, ele sempre tenta questionar, perguntar. Dá um exemplo, Vida. Por exemplo, a Joyce falou assim, eu preciso pegar a toalha. Aham. Eu quase sempre vou perguntar qual toalha. Real. Por que eu pergunto qual toalha? Porque eu diminuo a chance de eu ir pegar uma toalha errada, quando chegar aqui, ser tão óbvio na cabeça dela que era toalha de banho, que ela fala, é claro que não é a toalha de mesa. Uhum. É óbvio que é a toalha de banho, porque eu tô indo tomar banho. Uhum. Só que na minha cabeça, a gente tava quase forrando a mesa para poder jantar. Uhum. E aí, se eu não pergunto, eu afirmo que falar, mas era a toalha de jantar, era óbvio que era a toalha de jantar.
Ela fala, óbvio que não é. E a gente começa uma discussão, porque era óbvio na cabeça dela uma coisa e na minha cabeça era uma coisa totalmente óbvia que a gente ia jantar. Sim. Então, gente, pergunte se for possível. Compreende? Pergunte. Você também pergunta para você não afirmar o que a pessoa é ou o que a pessoa deixa de ser. Pergunta porque a pessoa não conseguiu te mandar mensagem de boa noite. Pergunta porque a pessoa não conseguiu te mandar mensagem durante o dia para que vocês conversem. Muitas pessoas chegam pra gente falando assim, nossa, o meu namorado passou o dia todo, a minha namorada passou o dia todo sem falar comigo. Ele deve estar me traindo. Por que você não pergunta pra ele como foi o dia dele? Como tem sido, de repente, se ele esteve ocupado durante o dia pra... Tá passando por alguma coisa, Tá passando né? por alguma coisa. E aí você pergunta ao invés de afirmar. Quando você afirma, a pessoa se coloca na defensiva. Quando você pergunta, a pessoa enxerga interesse seu de poder saber o que está acontecendo. Então, bota aí. A gente não pode falar, né, vida? Tipo, todos os seus problemas serão resolvidos na comunicação se você perguntar antes de afirmar. Porém, a gente pode dizer que muitas coisas serão resolvidas se você fizer isso. Então, escreve aí. Perguntar é melhor que afirmar. Exato. Pra, entrar na nossa mente. Isso aí, galera. Já coloca aí nos... E aí, vamos responder algumas perguntas, vida? Vamos. Vocês mandaram perguntas aqui. A gente vai responder agora ao vivo algumas delas. Tem muita pergunta, então a gente não vai conseguir responder tudo. Mas, de repente, a gente abre uma caixinha também, né? No Story, No Story depois da live, para vocês poderem mandar por lá também, caso a gente não responda aqui. Tá bom? Então, vamos lá. E a galera tá mandando aí, perguntar é melhor que afirmar. Primeira pergunta. A galera tá cortando. Isso já é isso é do negócio. O que fazer, né, quando a pessoa faz recorrentemente a mesma coisa, mesmo que você fale as suas percepções? A gente tem que ter muito claro, gente, que falei isso hoje no atendimento. Existe uma diferença do que é nosso e do que é do outro. Como nós falamos agora, nós não somos pessoas iguais, nós não pensamos da mesma forma. Então, obviamente, nós vamos divergir de opiniões, de pensamentos, de sentimentos sobre tal coisa. Então, falar o que você percebeu muitas vezes vai de contra com o que a outra pessoa primeiro entendeu, porque é aquela frase, eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende do que eu falei. Então, entender que como que a pessoa recebeu essa percepção que você está fazendo e o que ela acha dessa percepção. Porque nem tudo que você acha, a sua percepção vai ser a mesma que a dela. E ela pode não concordar com isso, ela pode não achar melhor, ela pode achar, né, que existe uma outra forma. E não é porque você pontuou que a pessoa vai concordar com você. Então, o que você acha é seu. Como que a pessoa reage àquilo não é seu, é do outro. Você não tem esse controle. Você não tem o controle sobre isso. Você tem controle sobre como que você se sente em relação a... Se sente não, né? O que você tá ali no geral, né? O que você reage, como que você constrói isso. Mas você não tem acesso, né? Passível de mudança desse padrão do outro, dessa construção do outro. O que vale é a tua iniciativa. Exato. Então é conversar, é ver o que pode ser mudado e o que não pode. Não, acho que não. A Bárbara perguntou. Vai falar? Cadê? Aí. Aqui é a Bárbara. Cadê?
Não tá Kaique aparecendo. falou, se eu perguntar... Vamos responder do Kaique aqui. Se eu perguntar para não julgar, mas minha namorada não colabora em responder, precisa calar, o que fazer? Prefere se calar. O que fazer? Então, deixa eu responder essa do Kaique. Kaique, então, quando você pergunta para não julgar e a pessoa ela não te dar uma resposta, você precisa colocar para ela a importância que a resposta dela tem para você e o que você sente quando ela não te responde. Por exemplo, amor, eu te perguntei eu não tava falando contigo não, mas pode ser. É que eu falei amor, você olhou. Amor, eu te perguntei o que aconteceu, mas você não me respondeu. E eu me sinto perdido quando você não me responde sobre esse assunto, porque eu não sei o que fazer para poder te ajudar, eu não sei o que fazer e eu acabo me sentindo mal, triste, cabisbaixo. Eu gostaria muito que você pudesse me ajudar a entender essa situação para a gente poder seguir em frente de uma maneira melhor. E aí você coloca para a pessoa o seu sentimento a ponto dela perceber o quanto que isso é importante para você, Kaique. A gente encenou aqui rapidamente, a gente não sabe qual é a sua questão, da questão do julgamento da pergunta, mas a gente acredita que isso possa ajudar a construir uma resposta para ela. Compreende? Então, talvez isso seja um bom caminho. E destacar isso também de respeitar o tempo do outro, né? Às vezes o tempo que você quer da sua resposta não é o tempo que ela se sente preparada para responder. E isso também pode ser comunicado. Então você pode falar o que o Rafael falou, olha, vai me ajudar muito se você falar como que você se sente, porque quando você não faz isso, eu me sinto perdido e eu me sinto impotente diante dessa situação. Então eu gostaria que você me falasse para a gente resolver isso da melhor forma. Porém, se a pessoa, né, não estiver no tempo dela de falar, né, e aí ela te comunicar isso ou você perceber isso, você pode mudar o seu discurso para tudo bem, se você não se sente confortável para falar agora, você pode falar depois. Eu só reforço que é importante a gente conversar sobre isso em algum momento para que isso não volte a acontecer. Entende? Então, assim, abrir o espaço para... É importante que ela te fale, mas você pode ainda assim respeitar o tempo dela de querer falar. Eu, por exemplo, eu não gosto de falar assim que as coisas acontecem. A gente já teve várias situações, né, sobre isso, que o Rafael perguntou, amor, o que tá acontecendo? E aí eu virei pra ele e falei, eu tô muito nervosa agora, eu não quero falar agora. Você espera um pouco e quando eu tiver mais calma, eu vou falar com você o que aconteceu. E aí depois eu fui e comuniquei pra ele o que aconteceu. Mas por quê? Porque eu já me conheço e eu sei que se eu falar ali naquela hora com a cabeça quente, a probabilidade de eu falar coisas em um tom mais agressivo vai ser muito maior do que se eu esperar e falar em um momento que eu tiver mais calma. Perfeito. Vê se faz sentido, Kaique, pra você. E a Bárbara perguntou, o que fez vocês pensarem em mudar de fase? Namoro, noivado e casamento. O namoro foi a gente ter percebido que a gente fazia tão bem um pro outro que a gente resolveu dar a chance de estarmos juntos como namorados. O pessoal que já é seguidor raiz e de repente quem viu, né, um pouco da nossa história, sabe que nós éramos melhores amigos durante a graduação, a gente foi melhor amigo durante um tempo. E a gente resolveu, né, dar essa oportunidade de estarmos juntos como namorados no finalzinho da facul. E foi muito bom, né, ter conversado sobre isso pra gente poder começar o namoro. O noivado e o casamento. Eu acho que foi uma extensão, assim, a gente teve um insight de que, cara, eu percebi, é com ele que eu quero casar e não existe nenhuma outra pessoa no mundo que vá ser tudo que ele é pra mim. Então, eu me senti... Que isso?
Ao vivo? Kathleen. Ao vivo? Essa declaração ao vivo? Então eu acho que foi o processo do namoro, noivado e casamento foi um caminho de tipo, cara, é isso, sabe? Tipo, a gente literalmente falou, cara, é isso. É isso. Tipo, é isso, não existe não outra tem pessoa outra. que consiga fazer tão bem quanto ela. Então a gente embarcou, cara. E a gente pensou, poxa, acho que a gente tá preparado pra poder dar esse passo de casar. Aham. E aí a gente resolveu fazer. Respondido. A Alexia falou, vida, sobre ciúme e insegurança. A gente pode até de repente encerrar falando isso, né? Exato. A gente tá preparando uma novidade aí pra vocês, muito legal sobre isso. E eu tenho certeza que vai agregar muito. E nos próximos dias, né? A gente deve anunciar alguma coisa A pra vocês. gente deve falar aí com vocês, né? A gente tá pensando em algumas coisas. E esse é um tema, né, que a gente não vai se prolongar, porque não é o tema da live. Então a gente não vai responder sobre isso. Mas eu gostaria de avisar que vai ter um espaço muito importante, muito legal, muito agregador para falar só sobre isso. E vocês saberão em breve. Insegurança e ciúme. Tem alguém que é inseguro ou ciumento aí? Já manda eu aí pra gente poder ver. A Jane falou da pergunta. Jane, eu não tô vendo aqui na caixinha. E na questão do... Acaba se perdendo. Faz o seguinte, manda pra gente na direct. Quem tiver Aqui, ó. Achei algumas. Tem vergonha de conversar. Letícia. Quem tiver dúvida, gente, a gente não falou, manda lá no direct, porque misturou aqui a caixinha do filme com a caixinha com a caixinha daqui da live. E aí, gente, muita gente é insegura e com ciúme, e a gente vai fazer, a gente já tá fazendo, na verdade, algo muito bacana sobre insegurança e ciúme para poder mostrar para vocês. E para quem, né, se sente nessa posição, essa live também é extremamente importante, tá? Esse assunto, né, dessa live é extremamente importante para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Saber se comunicar te abre portas. E eu tomei muito aqui, ó, na cara para aprender isso e tomo diariamente, porque abre portas. Uma boa comunicação te abre portas, te abre oportunidades e vai te agregar em qualquer área da sua vida, tá? E aí, agora no final da live, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas aí aberta para vocês mandarem perguntas sobre relacionamento e a gente conversa sobre isso. Tá. Uma última coisa, a Nath falou, a chave é o diálogo. Não só isso. A chave é um diálogo construtivo baseado em tudo que a gente falou nessa live. Tá travando, parou. E aí, aquele momento que no final da live tem que ter. Momento pra foto, pro print. Se você curtiu essa live, a gente vai dar-lhe um sorriso agora. E aí, você tira o print. Eu vou tirar aqui os comentários ou deixo os comentários pra tirar o print? Acho que deixa. Deixa, né? Deixa os comentários. Manda um coração aí, gente, no chat, pra gente poder tirar um print bem bacana com os coraçõezinhos aqui. Quem quiser tirar print também e marcar. Bota coração ou bota hashtag SegLovers? Não sei. Quem quiser mandar coração, manda coração. Quem quiser mandar hashtag SegLovers, bota SegLovers aí, pra gente poder tirar um print também. Na verdade, vocês tirarem e aí se postarem no story, marca a gente pra gente repostar vocês aqui depois da live. Momento print. Adorei. Qual é o seu ângulo? Foi? Eu também quero tirar um print. Tira um também, vida. Pera aí. Pega pelo seu celular e tira. Fê, real. Chega mais perto, vida.
Você vai tirar print ou vai tirar foto? Vou tirar foto e print. Show. Print? Como que eu vou tirar print? Abre o Instagram pelo seu celular. Gente, não muito tira obrigado. print deu feia não, hein? Gente, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui com a gente. Se vocês gostaram dessa live aí, a gente pensou muito assim, em ter esse momento de carinho com vocês. E Seglovers estão sempre com a gente aqui no coração também. Sim. Estamos chegando aos 50 mil seguidores. Isso é bizarro ainda. Ai, Deus. Pensou muito assim, ter esse momento de carinho com vocês. Aumenta o print, aumenta o print. Estão sempre com a Peraí. gente. Também. Sim. Como que você sai aqui, vida? 50 mil seguidores. Ah, sei. Ai, Deus. Muito assim, ter esse momento de carinho com vocês. Aumenta o print, aumenta o print. Estão sempre com a gente. Peraí. Ai, Joyce. Olha pra cá, Vitor. Rapidinho. Tira o volume aqui do telefone. Gente, vamos fazer mais lives, só se vocês quiserem. Só se vocês quiserem. A gente faz. Tá joia? Brigadão. Despediu? Sim. Despediu. Obrigada, gente. Quem tirou print, marca a gente. E a gente vai deixar uma caixinha agora no story para vocês mandarem mais perguntas. Beijo no coração. Fiquem com Deus e até mais, gente. Obrigado. Até. Beijo.